Fala galera, beleza? Meu nome é Wagner, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Mídia Esmeraldina, esse canal independente para você, torcedor do Goiás Esporte Clube aqui no YouTube. Hoje eu tô chegando aqui, galera, com mais um vídeo, logo depois da coletiva de imprensa que a gente teve do Luciano Patiello, que é o CEO, e o Lucas Andrino, diretor de futebol. Então eu vou comentar aqui alguns pontos que eles tocaram em relação a essa entrevista, logo depois da derrota que a gente teve para o Clássico aí contra o Vila. Antes de tudo, eu peço para você se inscrever no nosso canal aqui, se inscreva no canal do Mídia Esmeraldina, sua inscrição é muito importante. Deixa também o seu joinha, tá? O seu like. O seu like é muito importante para que a gente continue crescendo aqui no YouTube, tá? Para o YouTube, inclusive, entregar esse vídeo para mais pessoas. E eu peço para você também deixar o seu comentário aqui embaixo. Deixe o seu comentário sobre o que você achou dessa entrevista, da fala que os dois tiveram. Caso você ainda não tenha assistido, eu vou disponibilizar também aqui na descrição do vídeo o link para você ir para o canal do Goiás e assistir também essa entrevista coletiva, beleza? Bom, galera, a gente teve aqui alguns pontos que eles tocaram. Logo depois que a gente teve essa derrota aí, que para mim foi vexatória pro Vila Nova, né? Inclusive, o Goiás, mesmo nos seus anos mais sombrios, assim, anos em que o Goiás estava quebrado, o Goiás não passou o que ele passou esse ano, que é passar um ano inteiro sem vencer um clássico contra o Vila. É bizarro, cara. É completamente bizarro o que a gente vivenciou esse ano. Completamente bizarro, assim. É vergonhoso, completamente vergonhoso. Não tem como a gente nem passar pano, porque assim, um clube como o Goiás, e aí a gente pode estar na crise que tá. Um clube como o Goiás, com a camisa que o Goiás tem, com a história que o Goiás tem, não pode ficar um ano sem vencer o maior rival dele, que é o Vila. Mesmo sendo o maior rival, é um clube em que, comparando com o Goiás, não tem como comparar. O Goiás está aqui, o Vila está aqui. Em tudo, cara. Em história, tradição, em título, participação de Série A, competição internacional, em tudo. O Vila é um time que joga a Série B há vários anos e nunca conquistou a porcaria de um acesso. Nunca. Nunca, não, nem título de Série B eles têm. Então, assim, me desculpa, não é querendo dizer que o Vila não mereceu a vitória, acho que até mereceu mais do que o Goiás. Eu sei que tem muito vilanovense que me assiste aqui e vai ficar puto, não tô nem aí. Mas, cara, isso é fato. Isso é fato, não tem como comparar os dois clubes. O Goiás é muito maior do que o Vila e não pode, o Goiás não pode ficar um ano sem perder, sem ganhar do Vila Nova. Não pode. Isso é bizarro, cara. Isso é completamente bizarro. E isso é fruto aí de um trabalho assim, de uma incompetência tamanha. Assim, é muito amadorismo a gente vivenciar o que a gente vivenciou. Então, me desculpa aí, mas o Vila mereceu ganhar o Clássico, mas a gente não pode deixar isso acontecer de nenhuma maneira. Essa pequenar de um tamanho assim que chega a ser bizarro. Então vamos lá. Eles citaram aqui algumas coisas em relação às perguntas que fizeram para eles, em relação a investimentos, a responsabilidade por fracasso, a responsabilidade das contratações, planejamento para 2025, jogadores, também citaram alguns jogadores, e eu separei aqui alguns pontos. A primeira pergunta que fizeram para eles foi em relação aos resultados que eles tiveram no ano, né? E isso passa muito pelo resultado, obviamente, pelo profissional. Só que, assim, o próprio Patiello respondeu essa pergunta falando que eles fizeram muitos investimentos ali em sistemas, em melhorias ali do preparo físico, condicionamento físico ali, departamento, né, do Goiás, departamento da categoria de base também, houve investimentos. Então, assim, eu não querendo menosprezar os investimentos desses setores, que eu acho que sim, são importantíssimos. Mas, cara, o que o torcedor acaba vendo é o profissional. Então, se o profissional não dá resultado, não adianta. Acho que nem precisa falar sobre sistemas, sobre melhorias em departamento físico, sobre categoria de base. Não adianta falar. Não adianta. Isso não vai. Nenhum torcedor, e o torcedor, obviamente, ele se baseia muito mais na emoção, mas nenhum torcedor vai ver isso com bons olhos, assim, se o profissional não estiver rendendo. Não vai. Não adianta. Não adianta usar isso como argumento, sabe? Eu acho isso, assim, não é querendo dizer que eles não fizeram o trabalho deles nesses setores, eles fizeram. Mas, cara, no profissional não conseguiram. E é o que importa no final das contas. Estrutura, um CT bem feito, um CT legalzinho, um campo ali melhorado, um departamento físico bem feito, não coloca estrela no escudo. Então não adianta usar isso como argumento também, sabe? Então, cara, acho que em relação ao profissional não tem muito o que falar. Não. Foi um fracasso completo. O Patiello também falou aqui sobre ele ser o responsável pelo fracasso, né? Que acho que entra muito nesse ponto, né? E eu vou ser bem sincero em relação a isso. O Patiello, para mim, ele não foi tão cobrado como ele deveria pela torcida. Eu acho que não foi. E muito por conta disso,
é porque a própria torcida do Goiás, ela sempre se voltava, quando o Goiás estava em crise, quando o Goiás estava perdendo muitos jogos, a crítica da torcida do Goiás sempre ia para o Edminho, mesmo com o Edminho dizendo que ele não estava sendo responsável pelas decisões do futebol. E se você olha o estatuto, realmente está dito lá que o presidente do Conselho Deliberativo não era responsável ali pelas decisões do futebol. Quem era o responsável? O CEO, o Patiello. Então, assim, as críticas em relação ao Patiello, teve críticas? Teve, mas não foi do mesmo nível que foi, por exemplo, o Edminho. E o Edminho nem está mais no Goiás. O Edminho se afastou já da presidência do Conselho. Então, o Patiello, na minha visão, mesmo ele muitas vezes aparecendo ali, dando as caras, fazendo entrevista coletiva, o Patiello, na minha visão, ele não foi tão cobrado quanto ele deveria pela torcida. Eu não vi muitos torcedores citando o nome de Patiello, sendo bem sincero, em comparação com o nome de Edminho, por exemplo. Então, cara, acho que não tem como comparar. Eu acho que ele merecia ser muito mais cobrado e criticado pela torcida do Goiás do que foi. Muito mais. O Andrino também. Acho que o Andrino também entra nessa lista. E, inclusive, o Andrino, ele citou aqui um ponto importante, que ele falou que ele foi o responsável por 33% das contratações do Goiás nesta Série B. E sim, de fato, esse número é real. É um dado que ele trouxe aí, de que ele foi responsável por 14 dos 42 jogadores que o Goiás tem no elenco. Inclusive, 42 jogadores no elenco mostra o quanto esse planejamento foi bem mal feito, né? Você tem mais de 40 jogadores no elenco, é bizarro, cara, completamente bizarro. Mas vamos lá. Ele montou um time ali praticamente novo para a Série B e esse time não correspondeu. E eu acho, por que eu coloco uma boa parte, inclusive, de responsabilidade no Andrino? Eu gosto do Andrino, tá? Eu acho que ele é um bom diretor de futebol, acho que ele é um cara que entende do assunto, tá? Eu não tô tirando o mérito dele, mas, cara, ele tomou algumas decisões aí pra mim que foram muito erradas. Primeiro porque ele montou esse time baseado no que o Zanardi queria. Foi o Zanardi que foi o treinador que ele trouxe ali para a Série B, né? Então ele montou esse time baseado no que o Zanardi queria, com os jogadores com as características que o Zanardi queria. E aí quando ele troca o Zanardi pelo Mancini, ele comete para mim um erro que para mim é crasso, assim, porque o Mancini é um treinador com características completamente diferentes do Zanardi. E o Mancini encontra ali um elenco em que ele não tem as características que ele gosta de jogar ali, no estilo dele. E é por isso que o Goiás sofre também bastante em vários jogos, porque ele encontra ali um elenco que não tem as características que não faz o que ele pede, né? E eu vou ser bem sincero, e aqui entra também no outro ponto que o Andrino falou, em relação ao planejamento de 2025, que ele quer contar com o Mancini para o planejamento de 2025. E vamos lá, eu sei que é importante você manter um treinador ali e você dar continuidade no trabalho dele. Eu sei que isso é importante. Porém, o Mancini não é esse cara. Renovar com o Mancini, para mim, vai ser um grande erro que o Goiás já vai começar cometendo se o Andrino ficar. Que o Andrino quer manter ele, né? Foi isso que ele deixou claro na entrevista. Isso, para mim, vai ser um grande erro. De verdade. Porque é o seguinte, o Mancini ele conseguiu piorar o time do Goiás. O que, assim, com o Zanardi, na má fase que o Goiás esteve ali com o Zanardi, já estava ruim. Ele conseguiu piorar, ele não melhorou, ele piorou. E piorou porque ele tem um estilo completamente do Zanardi, jogadores com outras características e tal, e ele não conseguiu fazer render. Só que quando você tem jogadores ali com características diferentes das que você quer, você tem que se adaptar ao que você tem. Você tem que jogar ali pelo menos num sistema de jogo em que aqueles jogadores se encaixam melhor e tal. Não adianta você querer impor o seu estilo se aqueles jogadores não vão absorver da maneira que você quer. Então, assim, esse foi o resultado. O resultado tá aí. Na grande maioria dos jogos que o Mancini esteve à frente do Goiás, o Goiás jogou mal. E jogou muito, mas muito mal. Jogando em ligação direta, jogando em contra-ataque. Isso pra mim é um erro que, cara, não tem como. Não tem como a gente passar pano pra isso. Então, pra mim, renovar com o Mancini vai ser um grande erro aí, que o Andrino já tá dizendo que vai querer, né? Que vai querer manter o cara. E, me desculpa, isso pra mim já tá errado. Ele falou também sobre o time não ter comprometimento, isso aqui é fato. Em muitos jogos a gente viu aí um time que jogava muito mal, não queria também entender o estilo do treinador, e aí não é só culpa do treinador, é culpa também dos jogadores, tem a responsabilidade deles, né? A gente viu aí jogadores como o próprio Matheus Gonçalves, né? Indo pra festa, né? Como aconteceu. Então, assim, a gente teve vários casos aí de jogadores sem comprometimento. É um time realmente sem comprometimento. Teve um outro assunto aqui que o Andrino citou também, que é em relação aos jogadores, o perfil dos jogadores que ele vai buscar para o ano de 2025. E ele quer buscar jogadores para o ano de 2025 com mais fome,
né? Que eu concordo, acho que tem que ter esses jogadores assim com mais fome mesmo, não jogadores com nome, mas jogadores que venham ali para correr todo o jogo, cara, para dar o máximo de si. Como eu disse, acho que ficou faltando nesse ano, né, nesse quesito. Então, assim, acho que tem que ter esse perfil de jogadores também pro ano de 2025. A questão é, ele citou também que os próprios jogadores que ele trouxe para o ano de 2025 teve ali uma recepção ou uma expectativa, acho que é essa palavra, expectativa da torcida meio desproporcional. E eu concordo, eu acho que foi isso também. Por exemplo, o Thiago Galhardo, que foi aí basicamente o principal nome que o Goiás trouxe para a Série B. O Thiago Galhardo é um bom jogador? Eu acho. Acho que é um jogador tecnicamente bom. Inclusive bom para a Série B. Rendeu o que esperava? Não. Rendeu, muitas vezes, eu acho, vendo de fora, tá? Por falta, às vezes, de comprometimento, por um estilo de vida que ele leva, que é o direito dele, mas que eu acho que atrapalha quando ele entra dentro de campo, tá? Até um estilo até de personalidade, que eu acho que acabou atrapalhando bastante, criou conflitos entre ele e a torcida, tá? Então esse é um ponto. Mas a torcida criou uma expectativa com o Thiago Galhardo, como se o Goiás estivesse contratando o Cristiano Ronaldo. E não estava. Era o Thiago Galhardo. Inclusive, vocês vão lembrar, na época que o Goiás trouxe o Thiago Galhardo, torcedores foram lá no aeroporto receber ele como se ele fosse um ídolo do clube. Eu falei, eu não concordo com isso. Estou feliz com a contratação dele, mas não concordo com isso que vocês estão fazendo. Só dei minha opinião. O que aconteceu? Vários torcedores vieram aqui me xingar, me atacar. Eu sei que foi ataque coordenado, inclusive, aí por umas certas pessoas que, inclusive, estão hoje arrependidas de ter feito esse movimento aí de receber o cara no aeroporto, né? Mas aí tudo bem, né? Cada um vai dormir com a consciência que tiver. E aí eu recebi vários ataques desse tipo e mesmo assim hoje mostra aí o resultado, né? Vocês foram atrás de um cara, buscar o cara no aeroporto, que era um jogador ok, acima da média para a Série B, não rendeu o que era esperado e vocês estão aí frustrados. Porque isso acontece o tempo todo no Goiás. A gente cria uma expectativa em cima do clube que é muito desproporcional. Muito desproporcional. Eu vou citar aqui um exemplo recente. Quando o Goiás ganhou do Santos, que foi uma vitória legal, ok. Eu falei, cara, maneiro que a gente ganhou do Santos, mas acesso não dá mais. Já tá, se for para reagir, vai reagir meio tarde agora, né? Acesso não tem como mais. E eu via muitas vezes torcedores ali no chat, nas lives ali que a gente fazia e tal, falando, não, cara, eu acredito, agora a gente vai engrenar, a gente vai ganhar do Vila, a gente vai ganhar não sei o que e tal. Falei, velho, a gente precisa de 8 vitórias em 9 jogos. 8 vitórias em 9 jogos restavam ali. Você acha mesmo que a gente ia conseguir? Olha o campeonato que a gente fez. Não ia. É claro que eu esperava ganhar do Vila, né? Esperava. Mas a gente não ia conseguir acesso. Esquece. Isso aí a gente perdeu naquele jogo contra o Mirassol. Quando a gente perdeu em casa ali, acabou. Acabou ali. Então, velho, não existe fórmula, não existe a gente criar, muitas vezes, essa expectativa em torno de algo místico, sabe? Esperar mais do que a gente pode, esperar mais do que o outro pode oferecer. Acho que é essa a frase. Esperar mais do que o outro pode oferecer. Então a gente não pode fazer isso mais. E eu acho que isso aconteceu muito com a torcida. E é por isso que muitas vezes eu falo para a própria torcida refletir sobre a própria culpa dela. E eu já gravei vídeo sobre isso. Então, galera, vamos refletir. Eu espero muito que o Andrino reveja essa decisão de manter o Mancini, de verdade. Que eu gosto do Andrino, eu gostaria que ele ficasse, tá? O Patiello realmente não tem opinião formada, assim. Acho tenho medo se ele sair e vier um outro que realmente a gente sabe que é pior. Muitas vezes esse outro, inclusive, pode estar já dentro do Goiás e vocês sabem de quem eu estou falando, tá? Tenho medo, inclusive, de pessoas lá dentro do Goiás que prometem Libertadores e entregam o rebaixamento voltarem para o clube, tá? Que aí ia ser um pesadelo completo. Então, cara, de verdade, eu espero que o Goiás tome as decisões certas. Não estou esperançoso, não vou mentir aqui para vocês, nem um pouco. Mas, infelizmente, esse é o caminho que a gente chegou, né? Não tem o que dizer. É isso, galera. Eu peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e deixarem um comentário de vocês no final do vídeo. Valeu e lembre-se, a nossa voz não pode acabar.